Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, muito felizes por ter aqui conosco para um bate-papo a nossa querida amiga palestrante, escritora espírita, Eulália Bueno. Ela que é de São Vicente de Santos, está aqui em Goiás, proferindo um ciclo de palestras e está conosco no Encontro Fraterno. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje nós temos a alegria de recebermos para um bate-papo Eulália Bueno. Eulália, muito bem-vinda ao nosso programa Encontro Fraterno. Ivana, eu que agradeço poder estar aqui, vivenciando essa experiência das palestras e principalmente o convívio com vocês, que é maravilhoso. Que bom! E hoje nós vamos conversar com a Eulália um pouco sobre mediunidade. Mediunidade é algo que causa curiosidade em algumas pessoas que não conhecem muito bem como é que funciona esse processo. E muitos se perguntam, o que é preciso para ser médium? Qualquer pessoa é médium? Pode ser médium? Como é que funciona? Partindo de Kardec, a mediunidade se radica no nosso organismo. Então, ele já mostra que há um sinal presente na elaboração do nosso organismo, no instante da reencarnação, que propicia, que faculta a facilidade da exteriorização mediúnica. Só que a mediunidade, ela não é apenas encontrada dentro da doutrina espírita. Então, quando a gente fala na educação da mediunidade, obviamente o embasamento da doutrina espírita é incomparável, porque tem um aprofundamento de estudo, mas o grande condutor da mediunidade é exatamente a moral. Então, a moral é a religiosa, ela está em toda parte, é uma escolha do espírito. Então, a pessoa já nasce com uma potencialidade, mas a partir do momento que ela direciona o seu trabalho para o entender e o praticar a mediunidade com Jesus, ela amplia, evolui consequentemente. Você disse que essa mediunidade, ela vem já preparada quando o organismo nasce. Quer dizer que ela é um traço físico também, fisiológico no indivíduo? É bom a gente destacar que a pessoa que vem para o trabalho na mediunidade, ela tem um preparo no mundo espiritual bem longo. E, obviamente, ela vai imprimir no seu DNA uma condição da glândula pineal. Então, até pouco tempo, a ciência acreditava que a glândula pineal tinha como único objetivo despertar os hormônios da sexualidade e que depois ela se calcificava. Hoje, através dos estudos feitos no Pineal Mind, através do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, foi descoberta a presença de cristais de apatita. E quanto mais cristais de apatita existem, mais condições de captura do senso eletromagnético, que é a fundamentação do pensamento, aquela pessoa tem. Então, é um traço biológico, conforme asseverou Kardec. É muito interessante isso. Então, quer dizer, na verdade, que mesmo que eu queira trabalhar como médium, se eu não tiver essa predisposição orgânica, eu não vou conseguir desenvolver nenhuma mediunidade. Mediunidade, todos somos médiuns, uns em mais e outros em menores condições. Por exemplo, a intuição. Quem não tem uma intuição? Então, essa aparelhagem, vamos dizer assim, ela está presente no médium que vai ter a capacidade de exteriorizar essa comunicação. Então, aí sim, percebe-se uma grande presença de cristais de apatita confirmada através de exames de neuroimagens. É bom lembrar que o cristal de apatita, ele existe na natureza, né? Então, quando dizem assim para alguns médicos, parece que você tem uma bola de cristal na cabeça, é verdade. De certa forma, é verdade. E qual é a capacidade do cristal de apatita pelo olhar da física? Ele tem uma grande capacidade de capturar campos eletromagnéticos. Então, é como se você tivesse aquela anteninha interna na televisão, ou tivesse uma antena de longo alcance, que obviamente vai captar o sinal de uma forma mais perfeita. Então, quando o cristal de apatita percebe a aproximação de um campo eletromagnético, que seria um outro espírito, um outro pensamento, ele começa a vibrar e a espalhar entre todos os cristais essa energia.
e aí produz o hormônio melatonina que vai provocar um processo no cérebro exatamente para que haja a comunicação mediúnica. Então, é uma cadência hormonal. Por isso, o espírita tem que estar muito atento, tem que estudar as obras básicas de Kardec, não pode dizer assim, eu já nasci médium, o meu mentor diz isso, ele me direciona. Tem que estudar, porque há muitos aspectos de doenças psiquiátricas que também se confundem os sintomas clínicos com a própria mediunidade. Bom, nós estamos conversando com a Eulália Bueno sobre mediunidade, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos e contamos com você. Até já! A dica de livro de hoje é essa, Das Causas Primárias, do Tarsilo Rangel. Por que eu estou dando essa dica? Trata um assunto que para muitos é árido, que é a parte científica do Livro dos Espíritos, em especial sobre a criação. As primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, aqui são só 16 perguntas e rendeu um livro muito bom, por sinal. Então é a dica de hoje, leiam, estudem, mas não fiquem só nas 16 que ele tratou, não. Caminhem na leitura e vão no Livro dos Espíritos até a última questão. Mas vocês verão a qualidade desse livro que vale a pena ser lido. 7 novos títulos, excelentes autores, temas palpitantes para a educação espiritual. Das Causas Primárias, de Tarsilo Rangel. Ciência e religião concordam sobre Deus e o universo? Diálogo Fraterno, de Marlon Reikdal. Como acolher os que buscam a casa espírita? Educação com Cristo, de Marcos de Mário. Educar requer conhecimento ou amor? Esperança, de João Andrade e Roosevelt Andofato Tiago. A solução para as mazelas materiais e espirituais? Evangelizando Bebês, 4ª edição, de Cíntia Vieira Soares. Como evangelizar seres tão frágeis? O Tempo do Autoencontro, de Rossandro Klinge. A necessidade e o papel do deserto em nossas vidas. Viver Melhor, de Simão Pedro de Lima. O que o Espiritismo propõe para uma vida plena? FEEGO Editora, preços especiais, garanta o seu. Estamos de volta hoje falando sobre mediunidade com Eulália Bueno, que nos fala dessa predisposição orgânica necessária muitas vezes para uma mediunidade mais ostensiva, digamos assim. Mas Eulália, muitas pessoas, num determinado momento da vida, às vezes até mesmo na infância ou na adolescência, começam a apresentar sinais desta mediunidade. Mas a pessoa se revolta muitas vezes e diz, mas eu não pedi isso, mas eu não quis, eu não quero ser médium. Tem jeito de interromper, de bloquear a mediunidade? Como é que é isso? Não tem jeito, exatamente por ser uma condição do organismo, há uma grande opção. Primeiro, eu não preciso ser espírita, mas eu tenho que direcionar a minha condição moral. E como é que eu vou saber isso? A própria vida vai me ensinar. Conforme nós trazemos esse campo mediúnico, nós somos aquelas pessoas que identificamos os fluidos numa potencialidade que foge ao nosso controle. E aí você vai aprender que certas situações se repetem e te trazem mal-estar, como por exemplo, eu não posso ir na casa de fulana que eu fico mal, eu não posso conversar com Beltrano que eu fico mal, se eu começo a pensar nisso eu fico mal. Então, uns demoram 10, uns demoram 20 e outros desencarnam sem nunca perceberem que tinham uma potencialidade em si
que em primeiro lugar vem a favor deles próprios, vem a favor de nós mesmos, porque essa capacitação nos favorece uma percepção maior do que nos rodeia, nos chama mais atenção àquilo com o que nós não devemos ter contato, devemos evitar, e aí vai canalizando o nosso comportamento. Então, é um apelo, é uma misericórdia, uma concessão para que nós prestemos mais atenção à nossa alma, atendamos mais a nossa alma no conhecer-se a si mesmo. Porque ao parar e observar, que é o que está faltando nas pessoas, observar que aquilo se repete em certas circunstâncias, está sendo pedido para que eu mude, para que eu favoreça um caminho diferenciado. Porque se fosse só uma coisa espiritual, sutil, Ivana, quem prestaria atenção? Quem buscaria o esclarecimento? E sem o esclarecimento, como é que nós vamos crescer? Muito bem. Eulália, mas às vezes a pessoa descobre uma mediunidade, por exemplo, da psicofonia, não é? Quando o espírito influencia e o médium transmite o pensamento dele pela fala. E começa a utilizar-se dessa mediunidade de forma indisciplinada, muitas vezes em momentos inadequados, em locais inadequados. Qual é a orientação que você passaria para essas pessoas que estão nessa situação? Quer dizer, a mediunidade é algo que eu posso tratar de forma leviana, né, para tentar solucionar problemas do dia a dia? Como é que é isso? Não, olha, você tocou num assunto muito importante, porque os médiuns, eles costumam ser muito mais médiuns inconscientemente do que conscientemente. E vamos falar, por exemplo, dos próprios médiuns que estão dentro da casa espírita e que infelizmente ainda não sejam afeitos ao estudo. Então o que acontece? Eles podem ir para a casa espírita, tem aquele momento do trabalho da mediunidade, com uma estrutura espiritual que foge muitas vezes ao nosso entendimento, mas são poucas horas ao contar um dia, uma semana, um mês. Então, a disciplina, e foi o que o Emmanuel pediu a primeira vez para o Chico, foi disciplina, disciplina e disciplina, né? Então, a disciplina é uma disciplina de conduta. E isso não foge àquilo que nós estamos fazendo aqui, porque eu vejo muita gente dizer assim, puxa, eu estou com 60 anos e ainda não descobri qual é a minha verdadeira missão. Não importa quais sejam as missões exteriores, importa que a nossa maior missão é melhorar o nosso íntimo, é sair daqui melhor do que nós chegamos. A mediunidade só vem potencializar esse apelo. Então, quem tem essa percepção, ao invés de se revoltar, deveria se voltar para perguntar assim, o que é que está acontecendo comigo e o que é que eu posso fazer para viver melhor. Porque ele conseguiria, como disse o próprio Chico, viver 2 vidas em uma só. Então, 2 oportunidades de evolução numa única vida. Olha só, interessante. Nós vamos parar novamente para o intervalo, mas na volta nós queremos saber da Eulália que tipo de espíritos nos acompanham. Só espíritos bons ou não? Nós voltamos daqui a pouquinho. Federação Espírita do Estado de Goiás, ou melhor, FEGO. O lugar você conhece, mas e sua história? Você sabe? Não? Então eu te conto. Tudo começou em 1949, quando lideranças do movimento espírita brasileiro assinaram o Pacto Áureo, com o objetivo de promoverem a união e a unificação dos espíritas no Brasil. Dessa maneira, no ano seguinte, em 1950, surgiu a União Espírita Goiana. Ali nasceram grandes lideranças, especialmente na Mocidade Espírita, que por 22 anos realizaram atividades doutrinárias, promoção social, eventos de divulgação do espiritismo e unificação dos centros espíritas em várias partes do estado. Em 29 de outubro de 1972, a entidade passou a denominar-se Federação Espírita do Estado de Goiás e, após 10 anos, em 1982, passou a funcionar na atual sede no setor marista de Goiânia.
Agora que você já sabe a história, quer saber a sua missão? São 3 palavrinhas carregadas de muita responsabilidade: difundir, unificar, cooperar. Difundir o estudo e a prática da doutrina espírita, tendo como eixo fundamental a obra kardeciana nos seus aspectos científico, filosófico e religioso. Unificar o movimento espírita no estado de Goiás com base nos princípios estabelecidos por Kardec, por meio de ação conjunta entre as instituições que o integram, considerando sempre a liberdade, a igualdade, a fraternidade, os valores individuais e a integração e participação voluntária e consciente e o respeito entre os irmãos. Cooperar com a união do movimento espírita, integrando o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, promovendo a coordenação de esforços, o intercâmbio de experiências e conhecimentos e o auxílio recíproco no estado de Goiás. Com essa missão bem extensa, como a FEEGO consegue alcançar os seus objetivos? Para isso, a FEEGO organizou uma divisão geográfica das áreas a serem atendidas no estado, como forma de estruturar uma super rede de ações. Em seguida, organizou-se o movimento espírita em Goiás da seguinte forma: Centro Espírita, local de realização das tarefas de estudo, difusão e prática do espiritismo. Conselho Espírita Local, composto por 2 ou mais centros espíritas de cada município. Conselho Espírita Regional, composto por 2 ou mais municípios que pertençam a uma determinada região. Em Goiás temos 34. Comissões regionais, compostas pela junção de 2 ou mais conselhos espíritas regionais. Em Goiás temos 13. Conselho Federativo Estadual, composto pelos coordenadores dos diversos conselhos espíritas regionais e pelos membros da diretoria executiva da FEEGO, e tem como finalidade propor e coordenar as ações do movimento espírita em Goiás. Mas quem oferece suporte a todos esses grupos? Toda a diretoria da FEEGO e os coordenadores de áreas com suas respectivas equipes, atualmente assim compostas. Diretoria Executiva, biênio 2015-2016, presidente Ivana Raisk, vice-presidente João Minelli Neto, vice-presidente de Unificação Aston Brian Leão, vice-presidente administrativo financeiro Paulo César Ferreira dos Santos, tesouraria Elias Inácio de Moraes, secretaria Eduardo Vieira e Eurípides Veloso, coordenação estadual das áreas Assistência e Promoção Social Espírita Márcia Ramos, Atendimento Espiritual Fraterno Régina Oliveira, Comunicação Social Espírita Vinícius Mortosa, Estudo do Espiritismo Eusita Melo Quinta, Infância e Juventude Cíntia Vieira Soares e Bruno Raoni Vilela Ribeiro, Atividade Mediúnica Silvana Prestes, Família Euzi Nascimento. E com essa grande equipe, que ações a FEEGO realiza junto ao movimento espírita em Goiás? Inúmeras, dentre as quais se destacam encontros regionais de trabalhadores espíritas. Nestes eventos, que acontecem uma vez por ano em cada região, a equipe da FEEGO se desloca de Goiânia para o encontro de troca de experiências e busca de soluções para as dificuldades diárias com as lideranças espíritas da região, além de oferecer também, no decorrer do ano, cursos, oficinas, seminários, palestras, orientações administrativas e jurídicas e tudo mais que for necessário. Eventos especiais. Durante o ano, a FEEGO produz, apoia ou participa de eventos especiais dentro e fora do estado, além de oferecer também cursos de capacitação de trabalhadores, ações de reflexão ou divulgação doutrinária e diálogos interreligiosos. Encontro Fraterno. Este é um programa de TV exibido pela NET Goiânia e via satélite pela FEB TV e ainda no canal FEB no YouTube, com entrevistas, dicas de leitura, solução de dúvidas e apresentações artísticas, tudo produzido dentro da FEEGO. Congresso Espírita de Goiás. A FEEGO realiza há 32 anos, no período do Carnaval,
Este tradicional evento reunindo milhares de pessoas de Goiás e diversos estados brasileiros que acompanham sua programação no Centro de Convenções de Goiânia ou via transmissão ao vivo para todo mundo. Este alcance tem sido ampliado ano a ano. Dentro deste grandioso evento, merece destaque a Feira do Livro, aberta a congressistas e público em geral, bastante apreciada pela variedade e qualidade de títulos das mais renomadas editoras espíritas, em condições especialmente concebidas para o evento. Editora. A cada ano, as ações editoriais foram sendo intensificadas com a publicação de vários novos títulos que têm alcançado grande sucesso junto aos leitores. Em 2016, a FEEGO Editora estará participando da Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Distribuidora e livraria. Tanto uma quanto a outra atendem à demanda de casas espíritas e público em geral, em arrojado ambiente inaugurado em 2015 e ainda tem um grande sorriso e um cafezinho te esperando por lá. Como podem perceber, é uma estrutura bastante organizada, com resultados significativos e que prioriza o aperfeiçoamento contínuo para bem atender o todo o movimento espírita goiano. A Federação Espírita do Estado de Goiás é nossa casa. Seja um amigo da FEEGO também. Acesse nosso site www.feego.org.br e descubra como é fácil contribuir para a manutenção de todas essas atividades. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Allan Kardec. Olá, amigos. Estamos aqui para convidar a todos para o 33º Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, que se realizará no ano que vem, 2017, de 25 a 28 de fevereiro, cujo tema será Vida, Desafios e Soluções. Nós estaremos lá e será uma alegria poder abraçá-lo, poder encontrar a família espírita e outros simpatizantes do espiritismo em torno dessas reflexões e nesse evento que já se tornou um evento tão aclamado, tão esperado, que as pessoas têm um profundo carinho e que entrou definitivamente na agenda do movimento espírita, que é o Congresso patrocinado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Até 2017, te vejo lá. Estamos de volta hoje falando sobre mediunidade com a nossa querida amiga Eulália Bueno. Eulália, se nós somos médiuns e nós estamos sofrendo aí a influência do plano espiritual dos espíritos nas nossas vidas, de tal forma que Kardec, quando questiona aos espíritos, eles respondem que muitas vezes de ordinário são eles que nos dirigem, não é? Como é que eu posso garantir que a influência que os espíritos exercem sobre mim é uma influência boa ou não? Porque assim como nós que estamos aqui somos pessoas de bem ou não, no mundo espiritual também é da mesma forma? Sim. Como é que eu faço para garantir que a minha influência seja realmente só de gente boa? Você, para assistir um bom programa, tem que sintonizar num bom canal. Então, a sintonia somos nós que estabelecemos mediante os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar na reencarnação. Fomos assim agraciados com esta oportunidade, que tanta gente reclama, porque o mundo nunca esteve tão complexo, tão difícil como agora. Eu digo ao contrário. Eu acho que nunca esteve tão claro o bem e o mal. Então, aquilo pode me fazer bem, mas não é muitas vezes o bem. Então, um bem não é o bem.
Ele me é conveniente, mas não é bom. Então eu tenho que buscar, usando o meu livre-arbítrio. Nós já temos condições de entendimento, de saber que muitas vezes é necessário escolher o caminho mais difícil, com menos ganhos, vamos dizer assim, mas para seguir o caminho correto. Então, de acordo com a minha atitude, eu sofro uma potencialização das minhas inclinações pelos espíritos que de mim se aproximam. Podem ser 1, podem ser 30. Então, o que você quer que esteja forte em você, que atue em sua vida? Faça a sua escolha. A escolha é nossa. Muito bem. Bom, e antes de terminarmos, é importante também nós refletirmos um pouco sobre a mediunidade na infância, porque nós ouvimos relatos de pais que dizem que os filhos passam por inúmeras dificuldades, às vezes dificuldades para dormirem à noite, não é? Sintomas que indiquem ali a presença da mediunidade. O que esses pais devem fazer quando esse caso se apresentar? Bom, esses casos hoje são mais comuns do que nós imaginamos, por um fato de que, no próprio Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que a reencarnação se inicia no momento da concepção, mas ela só se finaliza em torno dos 7 anos. Mas por que será que afirmam isso? Porque é quando todo o nosso sistema imunológico está pronto. Então, nesse momento, o espírito ele finca definitivamente no campo físico. E, obviamente, os sentidos físicos mais apurados é o momento que a criança desperta para todo tipo de curiosidade, então, limita as nossas percepções espirituais. Quando nós reencarnamos, a nossa pineal, ela é muito sensível. Então, as percepções espirituais, as percepções do mundo espiritual, elas acontecem, é o amiguinho invisível. Isso aconteceu muito comigo. Eu tenho evidência desde muito pequena e, para mim, os espíritos nada mais eram do que mais pessoas que estavam ali. Então, eu acho que hoje existe um mecanismo fantástico, a evangelização. Porque se nós apresentarmos, a médios ou não, o Cristo, nós mostrarmos as bem-aventuranças, nós mostrarmos o caminho, nós estamos facultando para os nossos filhos algo que não era comum à nossa época, a gente ia muito pela dor. Hoje a gente pode facultar o GPS do amor, que é a evangelização infanto-juvenil, indispensável, assim como a base da família, o evangelho no lar. E isso independente da religião da pessoa. Independente. Porque quando a gente fala o evangelho, eu não estou falando o evangelho segundo o espiritismo. Estou falando as palavras que reforçam a conduta moral. Então, se nós apresentarmos aos nossos filhos, nós pagamos tão caro por tantas vacinas, por prevenção, por que não vaciná-los com o amor para que eles não tenham que enfrentar trevas, dores e possam caminhar com muito mais segurança nesse mundo novo que está se apresentando. Eulália, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Esperamos tê-la por muitas outras vezes aqui em Goiás conosco. Eu que agradeço, um abraço muito carinhoso, que Deus continue abençoando muito o trabalho de vocês, Ivana. E nós agradecemos a você que nos acompanha todas as semanas. O programa está quase terminando, mas nós temos ainda um momento cultural. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Então vamos lá, banda! Lá, 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 lá. Eu quero ouvir vocês, hein? Lá, 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 lá. Olá! Bonito! O dia iluminou. Olá! Que bom você chegou aqui. Jesus convida pra entrar. Eu, você e quem quiser chegar pra rir, brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida, trazer Jesus pro nosso coração. Que bom você aqui.
vocês aqui, meus irmãos. Que bom você aqui, meu irmão.